Querido irmão, querida irmã, continuando nosso retiro quaresmal, somos extremamente agraciados pela nossa Sagrada Liturgia, por aquilo que neste tempo forte de arrependimento, de conversão, a Igreja se nos dá como subsídios, como alimento, como instrumento de crescimento, de arrependimento, de conversão. Hoje, o nosso Evangelho, uma síntese, São Lucas, capítulo 11, do 29 ao 32. Esta geração é uma geração malvada. Nossa primeira leitura é Jonas, capítulo 3, do 1 ao 10. Jonas 3, do 1 ao 10. O Evangelho Lucas 11, 29 ao 32. Esta geração é uma geração malvada. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. Durante o julgamento, os ninivitas se levantarão com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram com a pregação de Jonas. Ora, aqui está alguém maior que Jonas. Esta para nós é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão amado, meu irmão querido, que sinal esta geração malvada pede um sinal. Mas qual sinal lhe será dado? Outro sinal não lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ou seja, os ninivitas eram um dos mais violentos inimigos de Israel, que não se esperava a conversão. Mas, no entanto, todavia, a pregação de Jonas fez-se ouvir. A palavra de Deus, anunciada pelo profeta Jonas, foi ouvida por aquele povo rebelde, inimigo, hostil. E qual a conclusão? Como lemos ontem, a palavra de Deus, assim como a chuva, não volta antes que molhe, antes que irrigue o solo, a palavra de Deus também, ela não volta vazia. A palavra de Deus, anunciada pelo profeta Jonas, não foi menosprezada. Foi escutada, foi acolhida e produziu uma conversão tal que todos
dos mais velhos aos menores. Converteram-se, penitenciaram-se e não foram destruídos. Quaresma. Muitas vezes nós não queremos a conversão do pecador. O profeta Jonas era um desses. Porque os ninivitas, como disse, eram um povo cruel, um dos inimigos mais ferozes. Deles não se esperava nada de bom, mas eles se converteram. Aqui está Quaresma, tempo de conversão. Escutemos as palavras junto com as cinzas. Arrepende-te e crê no Evangelho. Talvez esta Quaresma seja para nos arrependermos, para tomarmos consciência das raízes de amargura, dos ressentimentos, das nossas vinganças, que não queremos que determinadas pessoas sejam salvas. Nós já queremos puni-las, nós já queremos condená-las, nós queremos que sejam jogadas no lago de fogo. Muitas pessoas precisam do arrependimento. Pessoas não cristãs, mas talvez o maior número que esteja precisando de arrependimento sejamos nós cristãos. Porque estamos na mesma condição do profeta Jonas. Deus teve que agir soberanamente para que ele de fato escutasse a voz de Deus. O segundo exemplo que Jesus dá diante daquela geração malvada que pedem um sinal é o da rainha de Sabá. Meus irmãos africanos, meus irmãos de Angola, o segundo exemplo que Jesus deu para aquela geração malvada que pedia um sinal é um exemplo que está relacionado convosco. Fala do vosso chão, fala da vossa terra. Uma rainha estrangeira, ela foi atraída pela sabedoria do rei Salomão. Ela foi atraída pelas palavras que saíam da sua boca. Ela escutou, de muito longe ela escutou as palavras, as notícias que circulavam sobre aquele rei de Israel. Aliás, acredita-se que o primeiro imperador da Etiópia, Menelik I, seja filho do rei Salomão e Maqueda, a rainha de Sabá. A sabedoria de Salomão atraiu a rainha estrangeira. Ora, veja, queridos, Jesus está dando um ensinamento para os seus, para o seu povo, que não quis, que não recebeu, que o rejeitou. Se a palavra de Jonas e Salomão levou estrangeiros a reconhecer a soberania de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, o que não faz a palavra de Jesus Cristo, que é a própria palavra? Pensemos. É para pensarmos, é para refletirmos
Quaresma, quaresma. Que sinal será dado a esta geração? Nenhum outro, a não ser o sinal do profeta Jonas. Jesus Cristo é maior que ambos. Jesus Cristo é maior que Jonas. Jesus Cristo é maior que o rei Salomão. A sua palavra produz conversão. A palavra de Jesus Cristo precisa tocar no mais íntimo das nossas entranhas. A palavra de Jesus Cristo, ou melhor, Jesus Cristo, precisa e deve e quer penetrar naqueles espaços do nosso ser que não poucas vezes estão à mercê de tantas violências, de tantas amarguras, de tantos ódios, de tantas vinganças, de tantos juízos, de tantas precipitações. Quantas vezes estamos cheios de enormíssimos vazios. E Jesus Cristo, Ele quer ocupar esses espaços na nossa vida. Ele se nos quer preencher com a sua presença, com a sua infinitude de amor, de misericórdia, de perdão. Porque se isto não acontece, queridos, não se dá a conversão que tanto precisamos, que tanto necessitamos. Olha, aí no Brasil e aqui na África não é diferente. A gente constata, a gente vê, inclusive neste período de carnaval, quantas pessoas estão banalizando o nome de Deus, quantas pessoas estão profanando o nome de Deus, estão invocando demônios, a nossa sociedade, a gente olha de um lado para outro, são tantas pessoas fazendo questão de trilhar o caminho oposto, o caminho inverso, a desobediência, a rebeldia, a uma revolução social. Mas o que estamos fazendo diante da Quaresma? Se nos estamos voltando para Deus, em arrependimento, em conversão, estamos a bater no peito por minha culpa, por minha máxima culpa. A Quaresma traz para nós esta robustez da palavra de Deus. São textos tremendos, grandiosos, provocadores, instigadores, revolucionadores. Se não acontecer esta conversão, seremos também estigmatizados de uma geração malvada, e nós muito pior. Pensemos nisto, porque temos acesso a Jesus Cristo, a palavra de Deus, a Eucaristia, aos sacramentos. E não nos assustemos com isto, porque Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Naquele dia, muitos, é a mesma coisa. Com palavras diferentes, com relatos diferentes, mas tudo leva
esta geração no dia do juízo será condenada. Porque rejeita a sabedoria, rejeita aquele que é a palavra, rejeita aquele que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Jesus lhes dirá abertamente: não vos conheço, não sei quem sois. Mesmo que façamos enormes listas, Senhor, eu preguei, eu curava, expulsava demônios, profetizava, eu removia montanhas, não vos conheço. Se não entrarmos neste processo de conversão, também nós, e talvez não só no dia do juízo, possivelmente, já desde agora, somos tidos como uma geração malvada, somos tidos e qualificados como uma geração perversa, ingrata, que no dia do juízo será condenada. E pasme, os estrangeiros deporão contra nós. Porque muitos deles curvaram-se a Jesus Cristo. Muitos deles prostraram-se diante de Jesus Cristo em arrependimento, quiseram a salvação de Deus. Mas muitos de nós cristãos não queremos. Apontamos o dedo para outras pessoas que estão fazendo um monte de coisas erradas. Mas nós, o que de fato, o que de concreto estamos vivendo? Somos pessoas mornas, somos pessoas que não saímos da superficialidade da fé. Não mergulhamos nas águas profundas da comunhão com Deus, dos exercícios práticos que devem acompanhar a nossa vida cristã nos 365 dias de cada ano, nas 24 horas de cada dia. Aproveitemos este kairós, este tempo de graça que Deus proporciona-nos. Querida África, querida Angola, uma rainha do vosso continente, ela escutou as sábias palavras do rei Salomão e foi ao seu encontro. Ela ficou deslumbrada diante da sabedoria divina que aquele rei tinha. Convido-vos também a curvarem-se diante da palavra de Deus hoje. Convido-vos a hoje também aproveitar a oportunidade que Deus concede a todos nós, africanos, asiáticos, europeus, todos. O Brasil também precisa. Não estou direcionando uma palavra apenas a vós, não. O Brasil também precisa. As Américas precisam escutar a palavra de Deus. É necessário escutar a palavra de Jonas, a palavra de Salomão. É necessário escutar a palavra de Jesus Cristo, que hoje a igreja traz para nós. Que isto se constitua e produza em nós um profundo arrependimento, uma ocasião de conversão. Porque esta é a maior resposta que podemos dar a Deus, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.